Então, gente, para quem não me conhece, eu sou Lucas Fontinelli, também conhecido como Talula, a.k.a. Talula, do personagem Geraldo, das Crônicas de Talula. E o Crônicas de Talula foi muito inspirado na arte drag, foi muito inspirado na nossa vivência como LGBT, em coisas que a gente experienciou, né? E hoje eu vou ensinar da forma mais simplificada possível, sem besteira, sem monstros, né? Sem aqueles exageros que as pessoas fazem por aí no Instagram. A gente vai tentar fazer tudo de uma forma bem clara para que vocês compreendam. Bem, a primeira coisa que a gente tem que fazer como drag queen, dependendo da sua imagem, eu, Talula, gosto de uma imagem mais elaborada, eu gosto de uma imagem mais abstrata, digamos assim, na minha drag. Mas para você que está iniciando, eu vou ensinar o primeiro passo, que seria fazer as sobrancelhas. Geralmente eu não uso sobrancelhas, mas eu também já fiz algumas coisas com sobrancelhas. Eu acredito que dá muito formato ao rosto, dá muito empoderamento no seu olhar. Então eu vou começar cobrindo a minha sobrancelha para criar, a partir dessa tela branca, algo completamente novo, né? Para mudar a proporção do meu olhar, para deixar de ser Lucas e me tornar Talula. Vamos lá? Uso esmalte de unha. Eu acho que não pode mostrar a marca, né? Talvez o editor cubra a marca, mas todo mundo sabe quem é esse. Todo mundo sabe qual é esse esmalte de unha. Não é bem um esmalte, é uma base de unha incolor. Ela ajuda a segurar na minha pele, arde um pouquinho, mas ser drag é isso. Ser drag é sofrimento, né? Tudo flores não, viu? Então, a gente começa aplicando. Pronto. Então, o que eu faço basicamente eu pego uma quantidade de esmalte, eu tiro o excesso, eu não ponho muito inicialmente, e começo a aplicar na minha sobrancelha no sentido contrário do crescimento do pelo, para que possa colar na minha pele, para que o pelo possa colar na minha pele. Eu passo no sentido contrário, venho trazendo com o próprio pincel o pelo para cima, no sentido do crescimento do pelo. Quando você sentir que o esmalte está endurecendo, você começa a sentir o pelo mais firme, para colar o pelo na minha testa. Você tem que se certificar que o pelo fique bem esticado, bem colado, para não criar muito vinco na área da sua maquiagem, né? Porque geralmente o que é a minha sobrancelha natural se torna o meu côncavo, o meu novo côncavo, já que a gente vai mudar a proporção desse rosto, a proporção desse olhar. Dá pra ver que a sobrancelha ficou bem grudadinha. Aqui ela não sai por nada. Você pode dançar, fazer show, dublar, suar, fazer o que você quiser, que ela não vai sair. Então, gente, depois da sobrancelha colada na pele, a gente precisa apagar o pelo. Tem gente que gosta desse ponto aqui, já usar um corretivo laranja ou usar um corretivo mais denso, e em seguida bater um pozinho para depois fazer o trabalho de pele por cima. Eu gosto já de desenhar a sobrancelha antes de fazer o trabalho de pele. Por quê? Eu sou virginiana, então tem um toque de simetria. Lógico que você não vai conseguir acertar que elas fiquem totalmente simétricas de primeira. Eu não consigo até hoje, mas é uma coisa que eu venho me trabalhando para elas ficarem o mais parecidas possíveis. Eu gosto de começar pelo lado que eu tenho mais dificuldade. Então eu vou começar pelo meu lado esquerdo, que é o lado que me dá mais trabalho, porque aí o lado que eu já tenho mais praticidade de trabalhar vai ser mais fácil eu copiar. Eu uso para esconder meu pelo um lápis branco, pode ser da marca de sua preferência, contanto que seja um lápis bem cremoso e baratinho para você gastar mesmo, para apontar. Eu gosto de preencher os vincos com o lápis e já ir apagando o pelo. Podem ver que já começa, a minha sobrancelha já começa a desaparecer e você já começa a ter mais ou menos uma base, uma ideia do que vai ser a sobrancelha da drag, né? A sobrancelha do seu personagem. Agora com o lápis marrom,
eu vou começar a desenhar a sobrancelha que eu vou usar no personagem. Então eu já tenho aqui essa parte de pelo exposta, que já vai servir como um norte, né, para não partir do nada. Vai ficar mais fácil até para você aí que tá iniciando a fazer drag. Que aí eu dou o formato que eu quiser. Estou ensinando para vocês um método prático e fácil de fazer as sobrancelhas. Então, gente, agora a gente vai para a pele e a refinação das sobrancelhas, né? A gente vai refinar o desenho que a gente já fez. Então eu gosto de começar aplicando a base. Eu gosto de usar base líquida, amo usar base líquida, sempre gostei de usar base líquida. Então eu vou começar aqui na testa. Já que eu não tenho muita correção de cor para fazer na testa, eu vou começar aplicando somente a base. Depois, com um corretivo mais claro, um pouco mais claro, eu vou refinar o formato das sobrancelhas. Geralmente eu não aplico muito produto na testa, porque tende a marcar muito nos nossos vincos, né? Então é bom você ter cuidado com o produto, é muito importante você conhecer sua pele. Fiz a aplicação da base na testa, ó, para poder refinar o desenho das sobrancelhas e aplicar um corretivo mais claro, para dar aquele efeito de luz e sombra, já que a gente tem que mudar toda a proporção do nosso rosto, né? Não tenho nenhum motivo específico, eu acho que na minha pele fica melhor o corretivo cremoso. Eu venho depois com aquele meu pincelzinho que eu usei a base para desfazer essa marca que a gente criou aqui. Eu gosto também de dar umas leves batidinhas no canto interno da sobrancelha. Eu não curto muito que fique muito marcado, mas se você gosta do canto interno mais marcado, fica à vontade. E eu já vou fazer o contorno da testa. Geralmente quando a gente faz os olhos, cai muita coisa na parte de baixo, fica mais fácil pra você. Essa daqui ela tem um tom bem canela, porque você é uma drag queen, né? Então você precisa de dimensão, você precisa de contraste. Então pra dar esse efeito luz e sombra, é bom que seja pro contorno uma base que contraste. Então eu dou uma leve marcada aonde eu gosto, eu tenho umas entradas bem grandes, fumado. No meu tom de pele, como é mais rosado, eu gosto de usar esse tom de canela porque dá uma sensação de bronze. Apesar de ser bem mais escuro que o meu tom de pele. Vocês conseguem ver o efeito, o contraste de luz e sombra. Então a gente vai agora fazer os olhos e em seguida a gente vai finalizar a parte de baixo da pele. Então, gente, agora eu vou para a parte dos olhos, né, que é a parte que todo mundo tem curiosidade. Eu vou fazer para os meus olhos, mas esse sistema você pode adaptar para o seu formato de olho também, que ele vai funcionar muito bem. Então eu gosto primeiro pegar um pouquinho de base com um pincelzinho pequeno. Esse aqui é um pincel chanfrado. Ele tem uma posição maravilhosa para poder refinar o contorno das sobrancelhas. Então eu venho aplicando aqui toda essa parte branca, trazendo essa parte para um tom mais de pele, que eu particularmente não gosto daquela linha brancona embaixo da sobrancelha. Como eu disse antes, não se preocupem com manchinhas de base no desenho da sobrancelha, que depois a gente vem com uma sombra para poder deixar tudo de uma cor legal. Venho aqui limpando o desenho da sobrancelha. Sempre olhe, limpa um pouquinho, olha de frente, compara com o outro, olha de frente, compara. Se você perceber que elas ainda estão um pouquinho diferentes, é como eu disse, depois a gente vem com a sombra, com o pincel fininho
e a gente vai corrigir o formato da sobrancelha. Eu acho que a parte mais trabalhosa são as sobrancelhas, tanto para esconder as sobrancelhas, como para desenhar as sobrancelhas, para acertar o formato das sobrancelhas de acordo com o seu rosto e de acordo uma com a outra. Pra mim é a parte mais difícil da maquiagem de drag. Então é bom você fazer com calma. Se você tem um evento pra ir, se você quer se montar, comece com bastante antecedência, porque maquiagem é prática. Então é importante que você faça tudo com calma, para que você adquira essa prática e com o tempo você vai fazer mais rápido, mas tenha paciência. Bem, gente, eu vou preparar os olhos agora. Eu vou fazer em tons bem básicos. Para isso, despertar em vocês a criatividade. Eu vou fazer em tons básicos, mas vocês podem construir no tom que vocês preferirem. Eu posso usar marrom e bege, vocês podem usar azul e rosa. A combinação de cores e a criatividade fica a critério de vocês. E vou começar a aplicar. Eu abro o olho. Isso funciona bastante pra mim. Eu abro o olho e aplico. Bem, esse esfumado estando feito, a gente vai fazer o que seria o côncavo, né? Que no momento agora ele é inexistente. Então, eu venho limpando com aquele mesmo pincelzinho. Criando na altura desejada. Se você for usar uma cor aqui dentro, eu aconselho que você use um branco no lugar de uma base. Agora eu vou usar um pigmento no meu côncavo. Ele é bem shiny, como vocês podem ver. Tô usando esse pincel fininho para eu ir realmente só onde eu quero que tenha brilho. Pronto. Agora a gente vai delinear os olhos. Eu gosto de usar um pincel bem fininho. Eu uso o delineador em gel, porque me permite errar, né? O delineador em gel é mais fácil de você corrigir depois, e tanto é mais fácil de você aplicar, né? O líquido geralmente você passa num lugar e ele borra para outro completamente diferente. Então, com o pincel fininho, eu começo puxando uma pontinha no canto interno do meu olho. Eu faço um risquinho, porque como eu disse a vocês, eu gosto do olhar bem puxado. Aí eu vou preencher Então pronto, gente, dando continuidade ao nosso olho, só para dar um pouquinho mais de definição, eu venho com um marrom mais escuro e um pincelzinho de precisão. Eu vou dar só uma firmada de leve aqui no côncavo. Então, tendo o nosso côncavo marcado, a gente vai para parte de baixo da pele e finalizar a parte de baixo do olho. Então eu vou com o dedo mesmo, localizado somente onde você quer salvar. Vou um pouquinho na região do bigode, que tem um leve azulado, porque vem outra camada de base mais clara nessa parte do olho para iluminação. Então, já que você fez a correção de cor, agora a gente vai para a aplicação daquela nossa base mais uma vez. Com aquele pincelzinho mara. Você sempre aplica a base do centro para fora do rosto, para você não ficar manchado. Como eu falei para vocês, a minha base ela é um pouquinho mais escura do que o meu rosto realmente é, porque meu corpo é um pouquinho mais bronzeado do que o rosto, por incrível que pareça. Essa é a maquiagem para você ir buscar o seu auxílio emergencial, para você ir na padaria,
Pra você ir pro panelaço do ele não. Puxe bem as bordas pra não ficar marcado ao redor da mandíbula. No que seria a minha mandíbula, né? Porque no momento ela tá inexistente. Agora a gente vem com a iluminação. Então eu venho com aquele mesmo corretivo que eu usei para iluminar o centro da testa. Eu aplico no canto interno do olho e no canto externo. Mas, é como eu disse, maquiagem é liberdade, né? Se você gosta de aplicar aquele triângulo, aquela forma triangular, fica ao seu critério. Veja o que funciona para o seu rosto, o que não funciona. Muito cuidado para você não desfazer o que você já fez. Eu gosto de clarear essa lateral do nariz também. Eu não aplico muito corretivo nessa parte do bigode chinês, porque como eu já tenho bigode chinês, com 32 anos, né, normal, então acaba marcando muito. Então eu não aplico muito corretivo aqui, porque maquiagem de drag é exatamente isso, né, sobre luz e sombra. É sobre trazer esse contraste para poder mudar bem a proporção do seu rosto, né? Para transformar o seu rosto em outro. Com o mesmo corretivo, você segue a partir dessa marquinha. Todo mundo tem essa cartilagem na orelha. Abaixo do que seria o seu contorno. Você faz uma linha em direção à boca, mas você não precisa ir até a boca, como a gente vê muitas drags por aí fazer. Mas se funciona pra elas, elas estão felizes assim, quem somos nós pra julgar, né? Como eu disse. Maquiagem é liberdade, você vê o que funciona pro seu rosto. Pro meu rosto, eu ir com a linha até a boca não funciona. Do outro lado. No centro do queixo. Pra projetar essa parte do queixo mais pra frente, pra deixar meu rosto mais triangular. E no centro do nariz. Porém, no centro do nariz, eu gosto de ir com um pincel menor, porque eu curto fazer bem localizado. Então a gente vai usar aquele mesmo pincelzinho chanfrado. Vai puxar uma linha reta no centro do nariz e dar uma pausa. Deu essa pausa, você faz um risquinho na ponta. Aí você vem com o dedo e dá uma leve esfumada. Muito cuidado para você não deixar o seu nariz mais largo, ao invés de contornar. Como eu falei anteriormente, contorno de nariz é uma coisa que eu quase nunca ou nunca faço nas minhas clientes. Eu dou um bronzer, mas contornar o nariz eu não contorno geralmente. A não ser que a cliente peça, né? Bem, agora a gente vai partir para os contornos e finalizar tudo com um pó translúcido. Vamos lá? Então, a gente vai basicamente marcar as áreas de sombra do nosso rosto, né? No caso da bochecha, a gente vai marcar esses ossinhos, a linha da mandíbula e o nariz. Como a gente já marcou a testa, não precisa mais. Então, eu venho aqui seguindo aquela linha que a gente fez antes. Eu venho logo acima dela, faço uma linha reta. Eu estou usando a mesma cor de contorno que eu usei na testa. Aqui novamente eu faço mais uma linha reta. Aqui eu gosto de criar um formato novo para minha mandíbula. Eu escureço toda essa área que seria não, né? O que é a minha papada. Isso vai deixar meu rosto mais angulado, mais fino. Aqui na bochecha eu já venho com esse pincel, aquele que a gente usou antes. Sempre pra cima. Você não precisa invadir a parte que você clareou aqui embaixo. Todo mundo faz caras e bocas quando tá se maquiando, né? Eu tô percebendo que esse contorno tá um pouco mais marcado do que esse. O que é que eu faço nessa situação? Eu venho de novo com o pincel, venho de novo com o contorno e reaplico mais um pouquinho. Eu prefiro marcar um pouco mais do que retirar um pouco mais. Pro contorno do nariz, a gente segue o mesmo sistema, só que a gente vai partir da sobrancelha. Tem gente que gosta de unir, eu nem sempre faço isso.
Mas é o mesmo princípio, você faz uma linha reta. Quanto mais perto uma da outra a linha tiver, mais fininho o seu nariz vai ficar. Criar como se fosse uma pausa, né? Vai deixar o meu nariz levantadinho. Podem ver que o nariz já tá bem contornado. Eu gosto de contornar um pouquinho na lateral da boca, só para deixar um pouquinho mais de lábio. Bem, contorno feito, a gente vai aplicar o pó, finalizar o olho, finalizar a maquiagem. Então, gente, eu vou para a aplicação do pó translúcido. Eu gosto de concentrar com um pincelzinho menor, bastante pó, nas áreas debaixo dos olhos e na lateral do nariz. Bastante pó abaixo dos olhos, na lateral do nariz, um pouco mais fofo, um pouco mais solto. Aplico excessivamente. Por que eu aplico excessivamente? Porque quando eu finalizar a parte de baixo do olho, o que cair de sombra não vai sujar minha pele. Quando eu limpar, tem gente que gosta de aplicar com esponja, eu amo pincel, então continuo aqui aplicando com pincel. Aplico no nariz. Eu gosto do pó translúcido porque a gente faz um trabalho tão bonito com a base e às vezes a gente usa um pó de cor e vai por água abaixo todo aquele trabalho que você fez. Agora a gente vai na aplicação do blush. Gosto de usar esse blush, que é da Sephora, mas ele é mais para maquiagem feminina, ele não tem a pigmentação que eu preciso para maquiagem de drag. Trazendo suavemente em direção ao contorno. Então, para finalizar o olho, o que é que eu vou fazer? Eu vou usar esse delineador. Ele é um delineador branco, porém ele tem um fundo dourado. Então vou pegar esse iluminador, esse delineador. Vou aplicar, porque como eu falei pra vocês, eu gosto do olho bem puxadinho, bem rasgadinho. E para trazer esse efeito, esse truque é fundamental e fica bem interessante. Pra boca eu escolhi um contorno vermelho, porque eu vou usar um batom um pouco mais claro do que vermelho. Então, pra drag, é interessante que você crie esse gradiente na boca, né? Que você faça esse gradiente de fora pra dentro, né? Do escuro pro claro, que vai deixar o seu lábio maior. Então, eu vou começar desenhando por baixo. Eu gosto de boca muito grande e bem marcada, mas aí fica a critério de vocês. Fazendo quase um sorriso forçado. Então eu trago, a partir das pontinhas eu vou trazendo o delineado da boca. Aplicação do cílio. O cílio que eu uso é bem grande, eu fiz eu mesmo. Eu comprei um cílio grande e saí cortando outros cílios que eu tinha e fui montando. Então, eu já passei a cola, porque ela demora um pouquinho a secar. É sempre bom você esperar a cola ficar quase transparente para poder colar. O cílio de drag é importante que ele seja acompanhando o delineador. Então você cola, você aplica o cílio, levanta a pontinha de fora e desce a pontinha de dentro. Dá uma pressionadinha para ele colar bem. Você consegue ver a diferença de um lado com cílio para o lado sem cílio. Vocês conseguem ver? Colar o outro lado.
Como eu faço esfumado bem alto, côncavo bem alto, é importante que você use um cílio grande, porque se eu usasse um cílio abaixo ou do tamanho da linha do meu delineado, ele ia desaparecer. Aqui você consegue ver a pontinha do cílio passando, né? De longe você não tem a impressão de que ele é tão grande por conta da largura do delineador. Então é importante que você use um cílio grande se você for fazer um delineador dessa proporção. Se você for fazer um delineador menor, é importante que você use um cílio um pouco menor. Também para não ficar desproporcional ao tamanho do seu esfumado, ao tamanho da sua maquiagem. Aqui vocês podem ver a maquiagem finalmente finalizada. Finalmente finalizada foi ótimo. Vocês podem ver a maquiagem finalizada, como ficou bem legal. Agora eu vou colocar uma peruca, brinco ou casaco e vou mostrar pra vocês no final.